A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos e alunos da nossa escola, aqui no nosso canal Escola Bíblica Dominical para Todos. Muito obrigado por você estar conosco nessa oportunidade. Nós estamos aqui para estarmos falando de mais um assunto juntamente com vocês. Nós estamos na lição de número 4, né? Chegamos aqui na nossa lição de número 4. E o assunto que nós estaremos tratando hoje é um assunto de suma importância. Mas antes de eu entrar aqui, eu falar a respeito do nosso assunto, né? De entrarmos aqui no nosso assunto, gostaria de estar agradecendo a todos que têm estado conosco. Você, meu amigo, aí que tem nos assistido, que tem nos acompanhado, que tem estado conosco aí incessantemente, que tem deixado seu like, que tem feito comentários. Então, muito obrigado por você estar conosco, né? Peço aí que você continue conosco, divulgue aí o nosso trabalho. Aqueles que também ainda não conhecem aqui o nosso canal, que ainda não nos conhecem, passe para eles aí, mostre para eles aí essas aulas e nos ajude aí na divulgação desse trabalho. Aqui o objetivo é ganhar almas, estarmos interagindo aqui a respeito dos nossos assuntos da nossa escola dominical. Nós estamos estudando a lição do último trimestre desse ano, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos falando a respeito de Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos aqui na lição de número 4 e vamos aqui falar a respeito salvação, o amor e a misericórdia de Deus. Então esse é o nosso assunto dessa semana. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos acompanhe, né, no nosso canal aí, que nós toda semana temos postado aí. Então, antes de eu entrar aqui também, eu quero agradecer aos nossos irmãos e amigos lá, os nossos alunos, né, da escola que nós passamos aí todo domingo. Nós temos aí lecionado aos nossos irmãos que tem nos acompanhado, que tem também, né, deixado seu comentário, seu like lá no nosso canal. Muito obrigado por você, e domingo nós estaremos ali acompanhando aos nossos irmãos ali. Então vamos lá, vamos aqui sem mais demora, sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso assunto, que nós estaremos falando a respeito amor e misericórdia de Deus. Eu acredito que quando se fala dessa palavra amor e misericórdia, nós temos que ter mais ou menos fundamentado o que é o amor verdadeiro. Conhecer o amor humano, o sentimento humano é uma coisa. Nós entendemos que ser humano, ele sente, ele tem esse sentimento, ele recebe de Deus como dom também, o dom do amor. E só que tratando do ser humano e Deus, há uma diferença muito longe, uma exorbitante, uma diferença muito grande. Por quê? Porque uma coisa é você sentir amor, uma coisa é você receber o dom de amar, outra coisa é você ter esse amor como essência. Então, quando nós entendemos que Deus, ele não ama, alguém pode chocar e falar: mas irmão, o que você está falando? É uma besteira. Deus, ele não ama. Deus, ele não ama igual a nós seres humanos. Essa é a questão. Deus, ele não tem o mesmo sentimento que o ser humano tem. Não, por quê? Porque o amor, ele não é uma parte sentimental de Deus. O amor é a essência. Então aquilo está em Deus, aquilo é de Deus. Ele é amor, isso sai dele, isso faz parte dele. Então Deus é amor. O próprio Jesus veio apresentar, veio nos mostrar aqui a respeito desse amor de Deus para conosco. Então nós vamos falar a respeito do amor e da misericórdia, né? Entender o que é amor e o que é misericórdia. Nós falamos aqui, comentaremos e entraremos aqui a respeito, né, na nossa lousa aqui, que está bem interessante hoje. Falamos a salvação, o amor é o que está na lição, e nós vamos falar a respeito de algo interessante aqui sobre o amor vertical, o amor horizontal, a cruz, que representa o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor de Cristo, e o amor aos seres humanos. E um pouquinho a respeito da misericórdia, né? O que é a misericórdia, o que nós podemos entender a respeito de misericórdia. É assunto bem interessante. Então vamos lá, entrando aqui no nosso textuário, diz assim:
Texto áureo. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, ou que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 10. Então, outrora, nós não éramos povo, nós não éramos considerados como povo. O próprio Jesus, uma certa feita, ele disse: eu vim para os que eram seus, ou para aquele direcionamento da vinda de Cristo foi para um povo, né? Jesus ele veio direcionado a uma nação, nasceu num berço, nasceu em uma naturalidade, recebeu ali um nome, recebeu uma origem, né, humana. Ele veio para aquela nação, porém aquela nação não o aceitaram da forma a qual ele veio, mas todos os que não faziam parte daquela nação o aceitaram, o receberam de bom grado ou de bom coração, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Então essa é a prova do amor incondicional de Deus para conosco. Nós não éramos povos, nós não éramos considerados linhagem, ou nós não somos linhagem judaica, nós não fazemos parte da comunidade judaica. Porém, quando nós aceitamos o sacrifício, quando nós recebemos esse sacrifício de bom grado, com fé, com amor, nós fomos feitos agora não amigos apenas, não apenas pessoas que receberam uma salvação, que foram ligados apenas na salvação, não. Nós fomos feitos filhos de Deus, deu-lhe o poder. Então o texto está bem claro, deu-lhe o poder. Então nós temos esse poder de ser feito filhos de Deus. Não é apenas ser chamado de filho de Deus, é dado a autoridade e o poder de ser feitos filho de Deus. Então esse é o amor de Deus para conosco. A verdade prática diz assim: a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Então isso é muito importante, isso é interessantíssimo, né? Deus, ele provou o seu amor. Ele não apenas falou, ou não apenas deixou escrito nas estrelas, como algumas pessoas cantam, ou como aquela música de uma cantora chamada TT Espíndola, né? A música diz assim: o nosso amor, o seu amor, o nosso amor está escrito nas estrelas. Deus não escreveu o amor dele para conosco numa estrela, não. Deus, ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Então, ficou claro para nós, ficou muito claro e muito específico o amor de Deus para com o ser humano, porque Cristo morreu por nós. Então, sem morte, né? Sem essa morte, esse amor não seria provado dessa forma tão grandiosa. Jesus poderia ter vindo como Deus, mudado a história da humanidade como Deus, porém esse amor não seria provado com essa magnitude tão maravilhosa. Vamos entrar aqui na nossa leitura bíblica em classe. Nisto conhecemos, 1 João capítulo 4, verso de número 13 a 19, diz assim: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha só que coisa maravilhosa aqui no verso 16. Deus está nele, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus. Então olha, quem ama está em Deus, e Deus está nele. Então essa palavra, ou esse verbo amor,
ele traz um peso muito grande. Por quê? Porque ele mostra que você está em Deus e Deus está em você. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo em Coríntios, nós vamos falar aqui, Coríntios capítulo 13, quando ele fala da supremacia e a excelência da caridade, que ali ele usa o termo caridade, falando a respeito do amor em ação, né? Não um amor apenas em palavra, mas um amor em ações. Ele fala ali que, ainda que ele falasse todos os idiomas, tanto terreno como celestiais, ainda que ele tivesse toda a riqueza do mundo, tivesse todo o poder, toda a autoridade, eu tivesse todos os dons e não amasse, não tivesse esse verbo amor nele, ele não estaria em Deus e Deus não estaria nele. Então, olha só, quando nós não amamos somente em palavra, mas amamos também em ação, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Porque Deus habita no meio daquele, ou dentro daquele que verdadeiramente o ama e ama também o seu próximo. Nós vamos falar aqui a respeito do amor vertical, que é o amor de Deus para com o homem, né? Deus e eu, e de Deus e do homem para com Deus. Então o amor de Deus para com o homem, do homem para com Deus, é o amor vertical, é aquele amor que está sempre subindo, né? Sempre indo em direção ao Altíssimo, ao trono da graça. E o amor horizontal, que é esse amor aonde nós amamos a Deus, porém nós amamos também ao próximo. Porque se você não amar ao próximo que você viu, como você pode amar a Deus que você não viu? Então a prova do amor que nós temos que ter para com Deus é pelo próximo que nós estamos vendo. Por quê? Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Então olha só, entre o próximo e Deus é a sua imagem e semelhança. Então se você, como que ama, diz que ama a Deus e não ama o próximo, então você não ama a Deus, porque você está amando ao próximo, que é a imagem e semelhança do seu Criador. Então nós vamos falar a respeito disso. Mas vamos lá, continuando aqui, verso 17 diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Qual é ele? Qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, um amor incondicional. O amor de Deus é um amor incondicional. O que isso quer dizer? Qual é o sentido desse amor incondicional? Você não adianta o que você fizer. Não importa o que você fizer, vai mudar o amor de Deus. Você pode amar ele de uma forma tão grandiosa, tão poderosa, que isso não vai aumentar e nem diminuir o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não se mede em ações humanas. Então nós não conseguimos mensurar o amor de Deus em ações humanas, porque Deus nos ama e pronto, e ponto, né? Salmos 89 vai dizer assim: justiça e juízo são as bases do seu trono, misericórdia e verdade vai adiante do seu rosto. Nós vamos também entrar para falar a respeito da misericórdia, mas ele está sustentado nesses parâmetros aí: justiça, juízo, misericórdia e verdade. Então Deus, ele não muda, Deus, ele é imutável, seu amor é incondicional, é um amor que não se mede. Pode você amá-lo ou pode você não amá-lo, ele vai continuar amando a mesma coisa. Aí me perguntam, como nós podemos conciliar o amor com a justiça? Esse é o bonito, esse é o lindo de ver. Deus, ele é amor, porém ele também é justo. Então, o que mede o amor de Deus, o que faz com que Deus, ele seja Deus amoroso, é a sua justiça. Então, Deus ama e ponto, porém ele é justo. Deus, ele não pode tratar o eu e o próximo de uma forma diferente, porque ele é justo. Então, se você comete uma iniquidade ou um pecado ou algo assim,
Você tem o amor de Deus se você se arrepender. Porém, se você não se arrepender, você tem a justiça. Porque Deus, ele é justo. Deus, ele trata o homem com justiça. Não adianta você pensar que, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Porque Deus é justo. Deus, ele faz o barro. Deus, ele cria o vaso. Deus, ele faz o homem do pó. Deus, ele cria o homem e dá vida ao homem. Então, se Deus, ele tem o poder de dar a vida, de amar o barro, de fazer do barro um homem, ele também tem o poder de tratar esse barro com justiça. Porque é ele que faz e é ele que destrói. Porque ele é dono da vida. É ele que é o amor. Ele é dono de tudo, é ele que criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o amor de Deus, ele está baseado nisso. Ele está baseado no recíproco. Assim como Deus nos ama, nós amamos a Deus e amamos ao próximo. Então vamos entrar, continuando aqui. A nossa introdução vai dizer assim: a salvação é obra do imenso amor de Deus e da sua maravilhosa misericórdia. Então olha só, a salvação é a obra do imenso amor de Deus e da sua maravilhosa misericórdia. Então, se Deus, ele planejou desde o princípio, se Deus planejou desde o princípio uma salvação, uma tão grande salvação, porque o texto vai nos dizer como nós podemos escapar de uma tão grande salvação, então não tem como você escapar, porque a salvação é algo grandioso, glorioso. Então Deus, ele nos trouxe essa maravilhosa salvação através da misericórdia. O homem caiu, o homem pecou. Deus, ele tinha um contato direto. Deus, ele tinha um contato maravilhoso com o homem, porém o homem caiu. Lá no princípio da criação, Deus cria o homem com todo o seu amor, com todo o seu esmero, porém o homem cai. E agora o que fazer? O homem caiu, acabou tudo? Não. O homem caiu, porém Deus, ele amou. Deus, ele amou e ele não volta atrás ao seu amor. Então o plano da salvação, ela nasce no momento que o homem caiu. Porque o homem caiu, mas Deus já planejou a salvação. Porque a sua criatura é a prova do amor que Deus tem. Então Deus, ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E João 3,16 vai falar a respeito do amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é uma maneira imensurável. Continuando aqui, foi possível porque o Pai amou, essa obra só foi possível porque o Pai amou tanto a humanidade a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer no lugar dela. Assim, por intermédio de sua misericórdia, Deus concedeu perdão ao pecador, fazendo desse seu filho por adoção, dando-lhe vida em abundância. Então, nós entendemos o amor de Cristo para com o ser humano e o amor de Deus para com o ser humano através de Cristo, porque Cristo, ele é a prova do amor de Deus. Então, Cristo, ele se deu no nosso lugar. Jesus, ele mesmo falou: ninguém pode tirar a minha vida, ninguém tem o poder de tirar a minha vida, a não ser que eu a dê. Porque o plano de Deus não era Jesus ser morto apenas, não, era Jesus se entregar. Jesus se entregar em nosso lugar. Então Jesus, ele veio, ele tomou o nosso lugar, ele se submeteu a essa morte qual estava direcionada a nós, porque lá em Gênesis, você vai ver lá no princípio, no capítulo 2 de Gênesis, vai estar ali, no capítulo 2, capítulo 3, vai estar dito a respeito de que o homem estava ordenado à queda, depois da queda à morte. Então o homem caiu, o homem comeu do fruto que não era para comer, estava agora esse imperativo da morte. Porém, Cristo, ele tomou essa nossa dor e levou sobre si. Então Cristo tomou o nosso lugar e se submeteu a essa morte, a qual nós éramos merecedores de condenação. Mas Cristo tomou o nosso lugar. O maravilhoso amor de Deus. Primeiro, Deus é amor. Se é difícil dimensionar o amor da mãe pelo filho, imagine o amor de Deus, que é mais profundo e incomensurável. Isaías 49, verso 15, aonde o profeta Isaías, ele vai dizer lá, vamos dar uma olhada aqui, Isaías
Isaías capítulo 49, Isaías 49, verso 15, vai dizer assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti, ou não me esquecerei de ti. O verso 16, eu acho que ele dá um sentido aqui melhor aqui no que Deus quer dizer a respeito do seu amor. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim, os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Então olha só, o texto aqui ele vai dizer, 49 verso 15, ele vai falar a respeito de mulher. Ele vai falar assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho do seu ventre, porém eu não me esquecerei de ti. Então a mulher, ela pode se esquecer. Uma mulher que não é mãe de verdade, que apenas emprestou o seu ventre para ter uma criança, ela não pode ser considerada como mãe, porque o amor de Deus ele é equiparado ao amor de uma mãe, porque uma mãe ela tem um sentimento muito forte pelo filho, porque ele saiu do seu ventre, ele é parte dela, ele é parte ali dela, ele saiu do ventre. Então esse amor de mãe ele é equiparado. Deus ele traz esse amor para nós como seres humanos entender. Lógico que o amor de Deus ele está acima disso, mas para nós entendermos, esse amor ele é equiparado ao amor de mãe, porque a mãe que é mãe, ela ama de verdade, ela entrega a sua vida pelo filho. Tanto que nós já vimos algumas reportagens de mãe se colocar na frente ali de quando ia acontecer algo gravíssimo ou até de morte com seu filho, ela se colocar na frente para poder entregar a sua vida pelo seu próprio filho. Então ele fala aqui a respeito da mulher que não, na verdade, só emprestou o seu ventre ali para gerar uma criança. Então Deus ele ama, o amor de Deus ele é equiparado. Lógico que ele é maior, mas ele é equiparado ao amor de mãe. Nesse sentido, Deus usou o profeta Oséias para demonstrar o verdadeiro amor pelo seu povo, ainda que os israelitas se apresentassem indiferentes a esse amor. Oséias 11, verso 1, 4. Ora, amar reflete a natureza do próprio Deus, pois Ele é amor. Então, a história, né, que nós temos aqui de Oséias, Oséias capítulo 4, nós vamos ver ali o que Deus fala para o profeta a respeito do que era para ele fazer, porque Israel tinha caído. A nação de Israel ela tinha se desviado, tinha se prostituído com outros deuses. Então Deus pega e fala para o profeta Oséias, ali no capítulo 4, olha, vai Oséias, pega uma mulher de prostituição e casa com ela, porque foi isso que Deus fez. Deus, ele mesmo o homem caído no seu próprio pecado, Romanos capítulo 1 vai falar que Deus os entregou às suas próprias paixões. Porém, você vai ver que Deus, ele mesmo o homem tendo se adulterado com outros deuses, se entregado ao seu próprio pecado, Deus foi lá e nos resgatou a humanidade do seu pecado, da sua indecência. Deus trouxe novamente Israel e teve ali um casamento com ele. Aí Deus vai falar para Oséias, olha, casa com ela e tenha filhos, e coloque o nome dele de Loami, depois coloca o nome dele de Loruama, e tenha um outro filho, porque essa mulher jamais ela vai voltar e tal. Então nós conhecemos aí a história do que Deus provou para Israel, o seu amor tão grandioso em suportar algo aí. Lógico que Deus não adulterou, né? Deus não cometeu um adultério. Deus perdoou a nação de Israel que cometeu pecados, que é considerado a idolatria, que é considerado a você ter um amor por outros deuses, ou você adulterar aí com outros deuses. Então você vê que Deus aqui, ele perdoa a nação de Israel e agora pega e traz novamente a salvação a eles. Continuando aqui,
O subtópico 2 vai dizer assim: um amor que não se pode conter. Deus sempre amou o ser humano. A criação do homem e da mulher por si mesma é a prova desse amor divino. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Nesse aspecto, o amor de Deus pela humanidade é incondicional, ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. Então, nós já falamos a respeito disso, que o amor de Deus, ele é um amor incondicional. Então, nada do que eu faça, nada do que você faça, tanto bom como ruim, pode aumentar ou diminuir o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele não se mede em ações humanas. Vamos ler aqui algo do meu pensamento aqui, ó. Deus nos ama, independente do que sentimos por Ele. Deus prova o seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, verso de número 8, diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor é um amor incondicional, onde nada do que fazemos ou do que nós praticamos pode fazer com que Deus ele venha tratar você melhor, tratar a nação de Israel melhor, tratar os brasileiros, ainda que não, porque hoje o amor de Deus está derramado sobre o Brasil, porque o Brasil é uma nação de evangelho. Hoje os brasileiros são considerados a nação que está à frente das demais. Não, nada disso. Ninguém tem maior amor do que esse, onde alguém dará a sua vida por um amigo, quanto mais por um inimigo. Então, João capítulo 15, verso de número 13. Olha só, o amor de Deus é um amor que você não consegue medir, porque uma coisa é você morrer por um amigo, outra coisa é você se entregar por um inimigo. Então, Deus nos amou nós sendo ainda pecadores. Então, o que nós fizemos teria todo o motivo para Deus se esquecer ou se afastar de nós. Porém, isso não caracteriza esse amor de Deus, porque o amor de Deus é um amor imensurável. Deus ele ama e ponto. Mas a nossa capacidade de amar é uma capacidade que não alcança essa capacidade de Deus. Nós amamos um amor aí que nós precisamos de algo em troca. Então o nosso amor é aquele amor de barganha. Se você me ama, eu te amo. Agora, se você não me ama, eu também não te amo. Agora, para Deus não. Você não ama Ele, você o rejeita. Porém, Ele ainda continua te amando. Ele ainda continua te guardando. Porém, se você continuar no erro, logicamente que a justiça de Deus, ela também está agindo, porque age o amor de Deus, mas a justiça de Deus também age. Porém, Jesus Cristo entregou sua vida por nós, mesmo antes de havermos nascido. Jeremias capítulo 1, verso de número 5. Então, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Então, são coisas que provam que Deus ele nos ama. Antes mesmo de você ter nascido, antes de tudo vir a acontecer sobre a nossa vida, Deus nos ama. Vamos lá, as características do amor de Deus. Então vamos entender aqui algumas características, né? O amor de Deus por nós é uma realidade inegável. O amor de Deus é, primeiro, imenso. Segundo, infinito. Terceiro, imutável. Então você vai ver lá em João 3,16 que vai falar essa tal maneira. Ele abrange tudo esse amor imenso, infinito e imutável. Porque o amor de Deus, ele é maravilhosíssimo, grandioso, imedível, não dá para medir. Infinito, não tem fim. Você tenta achar o começo e o fim do amor de Deus, você não consegue. E imutável, não consegue. Nós destacamos 3 verdades importantes sobre o amor de Deus. Então aqui nós vamos destacar 3 verdades importantes. Primeiro, o amor de Deus é abundante. Então o amor de Deus ele é um amor abundante. A Bíblia nos diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então olha só que coisa linda.
O amor de Deus é abundante, ele está sendo derramado em nossos corações. Romanos 5, verso de número 5 vai falar a respeito disso. Segundo, o amor de Deus é imerecido, nós não merecíamos, você, eu, nós, todo mundo não merecíamos o amor de Deus. O apóstolo Paulo nos afirma que Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. A causa do amor de Deus não está em nós mesmos, mas nele, pois Deus é amor, o amor é a essência de Deus. Romanos 5, verso de número 10. Então, a causa do amor de Deus está nele, não em mim e nem em você. Ele ama, isso é dele, sai dele. Automaticamente, uma certa feita, uma mulher chegou, estava com uma doença muito grave e ela procurou toda a medicina para receber a cura, gastou tudo que tinha, porém ela não conseguiu. Mas chegou, ficou sabendo que Jesus iria passar, ela foi até Jesus. Chegando lá, ela viu aquela grande multidão e ela foi se deitando por baixo da multidão até tocar na orla do vestido de Jesus. Então essa mulher, ela foi curada porque ela tocou na orla do vestido de Jesus. Então olha só, você tocando Jesus, você tocando Deus com o seu arrependimento, automaticamente sai esse amor, sai essa virtude, sai essa compaixão dele. Então nós conseguimos extrair esse amor de Deus para conosco, quando nós também amamos a Deus e nos arrependemos. Nós conseguimos extrair porque sai dele automaticamente. Então Deus, ele é amor, isso é a essência dele. Terceiro, o amor de Deus é provado. Deus nos amou e nos deu seu Filho unigênito. Deus nos amou e não poupou o seu próprio Filho. Então está em João 3,16, Romanos 8, verso 32. Então o amor de Deus é um amor que não poupou a si mesmo. Então Deus, ele nos amou, porém não poupou o seu próprio Filho, seu unigênito, aquele que é igual a ele, aquele que estava com ele ali no seu seio, ali no princípio. Então Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vamos continuar aqui para nós falar a respeito da misericórdia, falar rapidinho a respeito do amor, terminar aqui, a explicação, e depois falar a respeito da misericórdia, e nós já iremos encerrar aqui a nossa lição. Nós entendemos aqui a respeito do amor vertical e o amor horizontal. Então nós já falamos um pouquinho, mas só para darmos mais uma pincelada a respeito de quando eu amo a Deus e Deus me ama, esse amor é um amor vertical, É um amor que vem de Deus e vai, vem e vai. Nós retribuímos e Deus retribui também esse amor. Nós sentimos esse amor e Ele envia esse amor, porque o amor está derramado, tal como o apóstolo Paulo diz. E quando eu digo que amo a Deus e não amo o próximo, porque esse amar ao próximo é um amor horizontal, porque esse amor, ele está na nossa frente, se você diz que ama a Deus e não ama o próximo, então você não sente nenhum desses amores. Por quê? Porque o amor a Deus, o amor a Deus, então esse amor é um amor que não se mede, você não consegue medir, porque se eu digo que amo a Deus e não amo ao próximo, então eu não amo a Deus e nem amo ao próximo. Agora, como isso nós vamos explicar aqui no amor horizontal, vertical, no amor vertical e o amor horizontal? Como nós vamos explicar aqui na cruz? Olha só que coisa interessante, nós temos aqui uma cruz, que tem uma haste para cima, direcionada para cima, e uma outra direcionada para o lado, sendo que a haste maior é a haste direcionada para cima, Então nós vemos o amor de Deus para com Cristo, Aí você diz, como Deus amou a Cristo, Ele estando na cruz. Esse é o excelente, esse é o magnífico do amor de Deus. Deus amou a Cristo,
né, ele estando aqui, ele descendo nessa terra, porque quando Jesus foi batizado lá em Mateus, vamos abrir aqui, Mateus, no batismo aqui de Jesus, quando Jesus ele foi batizado, em Mateus capítulo 3, verso de número 13, diz assim, ó: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Olha só que coisa interessante. Sendo Jesus batizado, eis que saindo logo da água, abriu-lhe os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado. Olha só, o amor de Deus para com Cristo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, olha, Deus amou Cristo porque ele se submeteu, ele obedeceu, ele se submeteu à morte de cruz. Então o amor de Deus para com Cristo é pela ação, né? Então você vê, Deus amou Cristo, né? E ele nos amou. Então esse amor na vertical é o amor de Deus para com Cristo. Cristo estava aqui. Cristo ele veio, Deus estava no céu, mas Jesus ele veio, ele se encarnou, ele veio como homem, ele habitou entre nós, o Emanuel estava entre nós. Então Deus ele enviou seu Filho ao mundo. Agora, Deus amou o mundo através de Cristo, porque Cristo nos amou. Então Cristo ele te amou, ele me amou olhando face a face. Ele se compadeceu da minha miséria e da sua miséria. Ele se compadeceu da nossa queda, das nossas fraquezas. Jesus ele nos amou na cruz, porque quando ele estava na cruz pendurado, alguém ali o negou, alguém ali não quis aceitar o sacrifício, porém ele olhou e mesmo assim ele olhou para o céu, nesse amor, né? Nesse amor no sentido vertical, ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então você vê que o amor de Cristo para com o mundo, né? Através desse amor horizontal, e o amor vertical aqui, quando nós entendemos que Cristo amou o Pai e o Pai amou a Cristo, e através de Cristo nós conhecemos a Deus, nós amamos a Deus através de Cristo. Então, olha só, a cruz como símbolo do amor do Pai pelo Filho, Romanos 5, verso 8, e também como prova do amor do Filho para com o homem, Filipenses 2, versos 5 ao 8. Então nós entendemos esse amor aqui, nesse ponto maravilhoso. Agora vamos falar aqui a respeito da misericórdia aqui, a misericórdia com... Então agora nós iremos falar a respeito aqui da misericórdia, né? A respeito um Deus misericordioso. Primeiro, o que é misericórdia? É a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor estabelecida com a humanidade. Salmos 89, verso 28. Apesar da infidelidade dela, por conseguinte, a misericórdia do Pai torna-se o favor imerecido para com o pecador, que merecia a condenação eterna, a fim de livrá-lo tanto da morte física quanto da espiritual. Lamentações 3, verso 22. Quão permeadas de misericórdia são as obras de Deus. Salmo 145, verso 9. Só para nós entendermos aqui a respeito da misericórdia, vamos aqui ler os Salmos 89, verso de número 14, vai dizer assim: justiça e juízo são as bases do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do
rosto. Então você vai ver que a misericórdia ela faz parte ali da estrutura da base do trono de Deus. Então era como que se Deus ele tivesse, ou é como que se Deus ele tivesse estruturado nesses princípios. Qual que é os princípios aqui que está estruturado o trono de Deus? Justiça e juízo. Misericórdia e verdade. Então Deus não pode faltar com essas bases: justiça, juízo, misericórdia e verdade. Então Deus ele é um Deus justo, é um Deus que julga, ele é um Deus misericordioso e um Deus verdadeiro. Agora, entendendo aqui a respeito da misericórdia, olha só, a misericórdia é um sentimento de compaixão. Lógico que sentimento é no nosso sentido. Um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Tem origem no latim, é formada por duas palavras. Primeiro, miserere, né, que é no latim, de ter compaixão, e cordis, coração. Então, o significado dessa misericórdia aqui é ter compaixão do coração. Então, Deus, ele se compadeceu. Essa misericórdia é se compadecer da miséria, né, a miséria alheia. Então lá no Gênesis, quando o homem caiu, o homem ele era um ser que estava totalmente ligado, tinha contato direto com o seu Criador. Então o homem lá no Gênesis, ele foi ali gerado por Deus ali no barro, ele tinha esse contato direto com Deus. Porém, na queda, o homem se tornou agora se tornou longe, se afastou do seu Criador. Então o homem se tornou agora miserável, caiu na sua miséria. Então, de uma vida maravilhosa, o homem se tornou agora um ser miserável, um ser que caiu na sua própria miséria. Mas Deus, ele não permitiu que o homem continuasse na miséria. Deus, ele nos amou. Deus, ele nos entregou o seu melhor, que foi o seu Filho unigênito. Olha só, a misericórdia, né? A misericórdia de Deus é necessária em face da miserabilidade do homem. Por esse motivo, a Bíblia refere-se a Deus como o Pai das misericórdias, segundo Coríntios capítulo 1, verso 3, de forma que tudo o que ele faz é permeado por sua misericórdia, especialmente a obra da salvação pela qual estamos salvos, Tito capítulo 3, verso de número 5. Assim, a misericórdia e a fidelidade de Deus para com a aliança de amor estabelecida com a humanidade, Salmos 89, verso 28, apesar da infidelidade e da indignidade do homem. Então, olha, apesar de nós termos negado ou não aceitado aí a salvação, essa tão grande salvação, Deus, ele nunca deixou de tratar o homem com misericórdia, ou de ser misericordioso para com o homem. Um dos pontos aí que me chama a atenção, né, o escritor da revista, ele fala a respeito da misericórdia que Deus teve com Nínive, né? Então Deus demonstrou a sua misericórdia ali em Nínive. Porém, eu vejo a misericórdia de Deus também quando Deus se compadeceu do povo de Israel que estava no cativeiro. O Israel passou 430 anos, né, num cativeiro ali no Egito, 430 anos de cativeiro no Egito. Porém Deus foi tão misericordioso para com Israel que mandou que Moisés fosse ali para resgatar, para tirar o povo ali daquele trabalho forçado ou daquela escravidão no Egito. E novamente Deus, ele age com misericórdia pela segunda vez com o povo, quando tira o povo ali do cativeiro da Babilônia ali. Mas algum tempo ali que 70 anos que Israel passa ali no cativeiro na Babilônia. Então Deus, ele sempre foi misericordioso para com o ser humano. E Deus, ele não somente foi misericordioso, Deus, ele também demonstrou a sua misericórdia. Conclusão:
O amor e a misericórdia de Deus extrapolam a compreensão humana, pois, ainda que se usem os melhores recursos linguísticos, estes não seriam capazes de descrever quão incomensuráveis são essas virtudes divinas. Nem mesmo o amor de uma mãe pelo seu filho é capaz de sobrepor o amor e a misericórdia de nosso Deus. Por isso resta-nos expressar esse amor em nossa relação com cada criatura. Um dos exemplos também é o bom samaritano ali, quando Jesus mostra aquela parábola ali do bom samaritano. Então nós devemos agir aí como o bom samaritano para com o nosso próximo, porque esse amor vertical e horizontal é isso: amar a Deus e amar ao próximo. Amém? Deus abençoe, muito obrigado por você estar conosco aqui. Amém.